Primeiro livro de Samuel, capítulo 7. Versículo 2 em diante, queridos irmãos. Vamos ler juntos? Sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Quiriate Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos. E toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o caminho ao Senhor, e servi a Ele só. Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os baalins e os astarotes, e serviram só ao Senhor. Disse mais Samuel: congregai todo o povo em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. Congregaram-se em Mispa, tiraram água e a derramaram perante o Senhor, jejuaram aquele dia e ali disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Quando, pois, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel, o que, ouvindo os filhos de Israel, tiveram medo dos filisteus. Então disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus. Tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava, e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Versículo 10. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel, mas trovejou o Senhor aquele dia com grande estampido sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Saindo de Mispa, os homens de Israel perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de Bet-car. Versículo 12, leia comigo. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer. E o que mais ele disse? Até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Meus irmãos, os filisteus vinham da Filistia, ou Filístia para alguns, de onde vem a palavra Palestina. Daí a gente vê como essas coisas são complexas e como essa é uma questão ainda presente nos nossos dias. Há um livro curioso, interessante para quem gosta de batalhas e quem gosta de identificar questões militares, estratégias militares. Há um livro chamado Batalhas na Bíblia. Ele apresenta algumas batalhas bíblicas do ponto de vista militar. E eles destacam, fruto de uma pesquisa importante com base na Bíblia e outros livros, que a tecnologia que estava à disposição dos filisteus era muito grande. Eles eram muito avançados para aquela época em termos de tecnologia bélica. Eles tinham uma habilidade, e além dessa habilidade, eles tinham uma estrutura militar suficiente para avançar e para conquistar terrenos por onde eles fossem. Por exemplo, eles utilizavam armaduras bélicas, armaduras metálicas, eles tinham a proteção básica, eles tinham muitas questões que envolviam armas de ferro, enquanto o povo de Israel tinha adagas, algumas espadas apenas. E a descrição de 1º livro de Samuel, capítulo 13, versículo 19 e 20, mostra que os filisteus, ao vencerem batalhas contra Israel, eles proibiam Israel de confeccionarem armas que pudessem ser usadas contra eles. Por exemplo, eles proibiam que o povo de Israel utilizasse qualquer tipo de ferro, e com isso eles tinham dificuldades até para arar a terra. Mas o grande objetivo deles é que eles não tivessem a possibilidade de construir armas que seriam usadas contra eles mesmos no futuro. Essa é uma questão complexa, porque quando você enfrenta um inimigo que é mais forte e mais preparado do que você, a chance de você vencer diminui, a não ser que numa das grandes batalhas que vocês conhecem, todos nós conhecemos, Davi enfrentando Golias, está muito claro
para a gente a capacidade bélica, a força que eles têm frente à fraqueza e à fragilidade do povo de Israel. Mas nesse episódio especificamente, você tem um gigante, um homem bastante alto, bastante forte, preparado, armado, com todas as qualidades e as facilidades para enfrentar uma guerra. Do outro lado, um menino, um jovem, inexperiente, desarmado, sem as proteções habituais, tendo apenas em suas mãos algumas pedras. Isto traz para a gente uma realidade que precisa estar gravada na nossa mente. Em quem você põe a sua confiança quando você enfrenta uma batalha, uma adversidade na sua vida? Meus irmãos e minhas irmãs, todas as vezes que o povo de Israel enfrentava uma batalha, ele enfrentava uma batalha contra alguém que era mais forte do que ele. Exatamente por ser mais forte do que ele, Deus trabalhava no povo de Israel dois conceitos que devem estar gravados na nossa mente hoje. O primeiro conceito é o conceito da confiança no Senhor. O segundo, da dependência de Deus. Jeremias capítulo 38 descreve uma cena curiosa, porque Jeremias foi um profeta levantado pelo Senhor. Ele era porta-voz de palavras ruins. O povo não queria ouvir o que ele apresentava. A sua voz era uma voz que era uma voz profética e que apresentava aquilo que Deus ordenava. E durante muitas vezes Jeremias teve que dizer aquilo que ele não queria, mas que Deus determinava, e que o povo recebia aquela palavra e ficava indignado com ele. Numa das ocasiões, capítulo 38, ele chega a dizer uma frase no versículo 3: esta cidade infalivelmente será entregue nas mãos do exército do rei da Babilônia, e este a tomará. Versículo 3, Jeremias 38. No versículo 4, o que se apresenta é que os príncipes do povo vão até o rei e reclamam com o rei, dizendo: este homem fala e ele enfraquece o nosso exército. Eles diziam que quando Jeremias trazia essa palavra, as pernas dos homens tremiam e os seus braços ficavam frágeis. Ou seja, eles estavam despreparados para enfrentar a batalha. Curiosamente, irmãos, isso não foi uma nem duas vezes. Na maioria das vezes o que acontecia era que o povo de Deus enfrentava adversário mais forte, e todas as vezes que o profeta era levantado por Deus para trazer uma palavra dessa, era para trazer o povo ao centro da vontade de Deus. O que Deus queria era trazer ao coração do povo confiança e dependência do Senhor. Mas o povo lá em Jeremias capítulo 38 fez uma profissão de fé às avessas, porque ao invés de confiar no Senhor, eles passaram a confiar na sua própria força. Ao invés de confiar na providência divina, no milagre de Deus, eles passaram a depender de suas próprias estratégias. E todas as vezes que isso aconteceu, eles perderam a batalha. Por isso, meus irmãos, esses dois conceitos devem estar agregados à nossa vida o tempo inteiro. Aplique isso, essa verdade que é tão importante para a nossa vida. Dois conceitos fundamentais que devem estar aqui na nossa mente e no coração: confiança e dependência. Eu confio no Senhor e eu dependo do Senhor. Nós não dependemos das nossas estratégias, nem das nossas habilidades. Por isso, quando você e eu, quando nós enfrentarmos adversidade na nossa vida, algo que nós consideramos maior do que a gente, algo que nós constatamos que nós não temos condições de enfrentar, é a hora de lembrar: confiança e dependência. Confiança e dependência é o que Deus quer trabalhar na nossa vida. Confiança e dependência. Confiança e dependência. Apesar de todas as coisas, nós vamos manter firme na nossa vida dois conceitos importantes. Quais são? Confiança e dependência. Mas o problema, meus irmãos, é que este povo de Deus que aqui está, ele deixou de ouvir a voz de Deus. O povo deixou de ouvir a voz de Deus. Isso é muito complexo. Todas as vezes que você deixa de ouvir a voz de Deus, você deixa de conhecê-lo. E à medida que você deixa de reconhecer e de conhecer o Senhor e de reconhecer a sua voz, você acaba entregue à sua própria voz. E a nossa própria voz tende a nos afastar de Deus. A nossa própria voz tende a nos conduzir para os caminhos que nós escolhemos segundo os nossos olhos. Esse povo de Deus fez exatamente isso. Para entender o capítulo 7 do primeiro livro de Samuel, é preciso lembrar o que está registrado no capítulo 4. No capítulo 4, eles enfrentam uma batalha em Ebenezer, na região chamada Ebenezer. Lá, numa
batalha terrível, o povo de Israel sofre uma derrota vergonhosa. Os filisteus matam mais de 4.000 homens numa batalha só. O povo que consegue sobreviver foge, e eles vão em busca da Arca da Aliança. Eles tomam a Arca da Aliança porque eles entendem que a Arca da Aliança é uma arma militar para eles. Perderam completamente o bom senso. Passaram a utilizar algo que era sagrado para o culto a Deus e que deveria ser utilizado apenas sob a orientação do Pai, como uma arma de guerra. Pensaram eles: vamos levar a Arca da Aliança, porque levando a Arca da Aliança nós vamos vencer. Eles não trataram a Arca da Aliança como a Arca da Aliança, trataram a Arca da Aliança como uma super arma militar. E fizeram mais. Pegaram os 2 filhos de Eli, Rofini e Finéias, e os 2 foram levando a arca para lá. E quando chegaram, meus irmãos, sabe o que aconteceu? Os filisteus arrasaram com eles. Os filisteus levaram a Arca da Aliança. Os filisteus mataram Rofini e Finéias. Os filisteus destruíram quase todos que ali estavam, e aqueles que conseguiram sobreviver correram de volta para casa. Chegaram lá e encontraram Eli. Eli já era um homem idoso, acima do peso, sentado numa cadeira. Quando ele recebe a notícia, ele cai para trás, quebra o pescoço e morre. Infelicidade completa do começo ao final. Sabe por quê? Porque eles utilizaram, ou tentaram utilizar, ou buscaram utilizar uma arma militar, quando essa era, na verdade, a Arca da Aliança. Quando eles chegam, e aí a notícia vai se espalhando, a esposa de Rofini recebe a notícia da morte do seu esposo, da morte do seu cunhado, da morte do seu sogro e da morte de tantos outros soldados. Ela que estava grávida, ela dá à luz, e quando nasce a criança, dá-se o nome de Icabô, que significa foi-se a glória de Deus, foi-se a glória de Israel. Tudo isso, meus irmãos, porque eles deixaram de ouvir a voz de Deus. Tudo isso porque eles passaram a confiar neles mesmos. Tudo isso porque eles adotaram uma falsa religião. Falsa religião é muito comum e propícia para terrenos como esses, onde a confiança e a dependência de Deus se vai, mas se mantém o discurso, se mantém uma certa prática, na expectativa de que aquilo dê a vitória, assegure a vitória e traga para nós algum tipo de benefício. Quando essas histórias são contadas, meus irmãos, nós precisamos lembrar que falsa religião pode produzir falsa sensação de segurança. Há alguns anos aqui no Rio, em lugares estratégicos, eram colocados carros da polícia. Alguns não tinham motorista e alguns nem conseguiam ligar. Eram colocados em lugares estratégicos pelo governo daquela época para dar uma sensação de segurança. Mas se não há policiais, se não existem pessoas preparadas, se esse carro, alguns deles nem ligavam, era uma sensação de segurança ou era uma falsa sensação de segurança? Quando nós confiamos em Deus, quando nós dependemos dEle, nós temos uma sensação verdadeira de confiança. Mas quando há algo parecido com isso, uma arma militar sendo utilizada nesse contexto que aqui está, o que acontece é que nós temos uma falsa sensação de segurança. A Arca da Aliança ficou por 7 meses sob a responsabilidade, nas mãos dos filisteus. E a cada cidade dos filisteus que a arca entrava, os homens eram tomados de tumores, de enfermidades. A coisa era tão grave que eles passavam para outra, chegavam na outra, tumores, de tal forma que eles desistiram daquela arca. Eles devolveram a arca, porque não aguentavam mais. E essa Arca da Aliança que ficou por 7 meses fora, ela era uma aplicação importante para o entendimento, para o conhecimento de todos. E no versículo 2 do capítulo 7, quando nós lemos, a Bíblia diz que toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Sabe quanto tempo levou para acontecer o que está aqui? 20 anos. 7 meses.
O texto de 1 Samuel, no capítulo 7, fala sobre os 20 anos depois. 20 anos depois, esse povo estava se voltando para o Senhor. Diz a Bíblia no versículo 2: toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. A hora agora era de se voltarem para Deus, era de deixarem qualquer tipo de prática errada e se voltarem para o Senhor. Aí Samuel traz uma palavra pesada, mas uma palavra importante, uma palavra profunda. Ele disse: olha, está na hora de jogar fora todos os ídolos. Todos os ídolos. E a Bíblia diz, meus irmãos, que eles jogaram fora todos os seus deuses estranhos e astarotes. Mas isso não era suficiente. Sabe por quê? Porque pegar alguma coisa e jogar fora não é difícil. Não é tão difícil assim. Pegar alguma coisa e abrir mão dela não é tão complexo assim. Complexo é largar os hábitos. Complexo é largar aquilo que me levou a agir daquela forma. Para pensar. Eles viviam numa comunidade que vivia da agropecuária. Esses deuses que eles serviam até ali, que se misturavam com todas essas coisas, eram deuses da fertilidade, eram deuses da chuva, que permitia que a terra pudesse produzir. A expectativa dele era de boas colheitas. Então, quando Samuel disse assim: olha, joguem fora os deuses, os falsos deuses e os astarotes, ele estava dizendo: olha, joga fora isso e não confie mais nesses ídolos para promover chuva. E aí, meus irmãos, a questão é complexa. Era basicamente dizer para eles assim: olha, vocês estão dispostos a perder dinheiro se for necessário? Vocês estão dispostos a ganhar menos se você tiver que fazer a coisa certa? Você está disposto a não receber mais nada se você tiver que agir de maneira correta? Deixar os ídolos do lado de fora não é o mais difícil. O mais difícil é arrancá-los de dentro de nós. O mais difícil é arrancar algumas coisas que contradizem a palavra do Senhor. É arrancar aquilo que não glorifica a Deus, aquilo que não abençoa. Por isso a palavra do Senhor é clara, é dura e é pesada. Nesse processo, meus irmãos, há uma luta terrível que ali estava. Esse povo precisava, além de jogar fora esses falsos deuses e astarotes, eles precisavam confiar e depender de Deus. Não se podia barganhar, não se podia negociar, não se podia pensar em outra forma que não essa que a Bíblia dispõe para nós. É por isso que é pesado, é por isso que é difícil, é por isso que é importante, mais do que jogar fora, tirar de dentro de nós. É por isso que é necessário que haja conversão. É por isso que é necessário que haja arrependimento verdadeiro, que haja renovação da nossa vida, porque se isso não acontecer, nós só estaremos mudando de lugar ou jogando coisas para fora. Samuel conhecia o povo, como Deus conhece a gente. Como para nós pode ser fácil mudar o ambiente, jogar alguma coisa fora, não realizar isso, não realizar aquilo outro, mas o que Deus quer de nós é muito mais do que isso, é um coração completamente dependente, que confia nele. O que Deus quer é que a gente exerça a nossa fé, o que Deus quer é que a gente exerça a nossa vida espiritual, o que Deus quer é que a gente desenvolva, que a gente amadureça, que a gente cresça, que a gente produza, que a gente frutifique para a glória dele. Dependendo única e exclusivamente dele, colocando a nossa fé, a nossa confiança no Senhor e abrindo mão de qualquer coisa que não venha glorificar a Deus. Num país como o nosso, tocado à corrupção, não é fácil ser empresário honesto. Num país como o nosso, onde as pessoas pedem dinheiro o tempo inteiro, não é fácil ser honesto e ser justo e ser digno, mas é isso que Deus exige de nós. É isso que Deus exige de nós, que nós sejamos sinceros, nós sejamos verdadeiros, que nós sejamos honestos, e apesar de perdermos dinheiro, e apesar de não ganharmos mais do que nós merecíamos, ainda assim vamos agir corretamente, porque é isso que a palavra de Deus diz. Eu abro mão dos falsos deuses e dos astarotes e abro mão de tudo aquilo que não vai glorificar a Deus. Em primeiro lugar, confiança. Segundo, dependência de Deus. Meus queridos irmãos e queridas irmãs, por fim, renovados espiritualmente, reconciliados com Deus, acontece uma coisa maravilhosa. Samuel reúne o povo ali e o povo pede
a Samuel que ore por eles. O Samuel que ali estava é o líder espiritual, ele reúne o povo, e o povo diz: Samuel, nós estamos com medo. Samuel, nós estamos com medo. Ore por nós. O mesmo povo que antes tomava os falsos deuses, o mesmo povo que antes juntava e misturava as coisas, é esse povo que agora pede que Samuel clame a Deus por ele. Sabe por quê? Porque esse povo começa a confiar e acreditar no poder extraordinário de Deus. E acontece um negócio terrível, meus irmãos, porque eu não sei se você já teve essa experiência. Quando mais você vai se afirmando espiritualmente, você vai crescendo espiritualmente, parece que a luta aumenta. A gente diz: Senhor, mas achei que o combinado era eu me entrego e o Senhor leva as minhas lutas. Isso não está na Bíblia, tá? Jesus disse o quê? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Jesus nunca disse que a gente ia ter sombra e água fresca, nunca disse isso. O povo estava ali, tá ok? Vamos lembrar disso aqui? O povo estava ali, eles deixam os falsos deuses, eles deixam os astarotes, eles passam a buscar ao Senhor, eles pedem a Samuel que clame ao Senhor, e quando eles estão clamando ao Senhor, sabe quem toma conhecimento? Porque houve uma festa. Eles começaram a glorificar, há um alarido no meio do povo, o povo ficou alegre, o povo ficou elétrico. Aonde Deus está, aí há alegria. Os filisteus ouviram e disseram: vamos lá agora. O povo de Israel reunido tomou conhecimento. Logo quem? Logo os filisteus estão vindo para atacá-los mais uma vez. Eles ficaram com medo. Eu também ficaria. Acho que você, que é normal, também ficaria. A grande diferença nesse momento, nessa hora, nessa guerra, é que eles passaram a orar e pediram a Samuel que orasse. E Samuel pega o animal e oferece um holocausto, é adoração ao Senhor. E Samuel ora, e a Bíblia diz que enquanto Samuel orava, o povo brigava. E enquanto Samuel orava e o povo brigava, houve um fenômeno extraordinário. Trovejou o Senhor. Meus irmãos, trovejou o Senhor, houve um estampido. E numa dessas grandes análises sobre esse assunto, quando fala trovejou o Senhor, em alguns casos na Bíblia, quando o povo de Deus era atacado por exércitos com carros de guerra, trovejou o Senhor, caiu uma chuva maravilhosa. E quando chove na terra, o que acontece? Faz o que quando chove na terra? Faz lama. E quando faz lama, o que acontece com o carro? Atola. E quando o carro atolou, pela graça do Senhor, o exército de Deus já estava posicionado, e eles foram e tomaram e foram vitoriosos. Mas lembrem-se, o inimigo era mais forte, nós éramos mais fracos. A nossa chance de vencer era pequena, mas havia confiança, havia dependência, e aí Deus entrou com o seu trabalho que só Ele faz e ninguém faz, e a Bíblia diz que trovejou o Senhor. Os falsos deuses e os astarotes, que eu falei que eles tiraram, os falsos deuses eram deuses da fertilidade, lembra disso? Eram os deuses que a comunidade entendia que eles eram responsáveis pela chuva. E aí o que Deus faz? Deus diz para eles: joguem fora os falsos deuses. E joguem fora os astarotes, jogaram fora, passaram a acreditar no Senhor, tiveram medo, normais, oraram, clamaram, ofereceram sacrifícios ao nosso Deus e passaram a lutar numa batalha bastante intensa, e Deus fez aquilo que ninguém poderia fazer e usou um instrumento que era a expectativa de todos os outros povos. Enquanto todos eles até ali e outros povos pensavam que eles eram responsáveis pela chuva, quem fez chover foi o Senhor. E é assim que Ele faz chover na nossa vida, Ele faz chover na nossa história, e os nossos adversários, a nossa adversidade passa a ser diminuída, não porque eles são fracos, mas por causa do poder extraordinário do nosso Deus e Pai. Meus irmãos e irmãs,
eles voltam da batalha. Quando eles voltam da batalha, Samuel pega uma pedra e declara: Ebenezer. Sabe o que quer dizer Ebenezer? Não responde não. Sabe o que quer dizer? Pedra de auxílio. É o que significa Ebenezer. Mas eles não estavam em Ebenezer. Ali não era Ebenezer. Ebenezer estava a quilômetros de distância a noroeste, não era Ebenezer. Mas o Ebenezer, lá do capítulo 4, aí sim, foi a vergonha. Aí agora Samuel traz uma palavra para lembrar ao povo, para dizer para eles: lembra da derrota que você teve? Agora Deus está te dando a vitória. A derrota do capítulo 4 é agora a vitória do capítulo 7. A derrota do passado é a vitória. O fracasso de ontem, a vergonha de ontem, é agora a bênção que Deus está derramando sobre a sua vida. Ele pega a pedra, coloca no chão entre Mispa e Sem e diz: até aqui nos ajudou o Senhor. Quando ele faz essa declaração, meus queridos irmãos e irmãs, é para trazer ao coração de todos nós uma certeza inequívoca: o Senhor é quem tem o controle sobre todas as coisas. O que Ele quer de nós? Não apenas de boca, mas de coração, confiança e dependência de Deus. Você e eu vamos enfrentar, e já enfrentamos, e ao longo da nossa vida isso vai acontecer várias vezes. Nós vamos enfrentar adversidades maiores do que nós, que nós não temos condições, que nós não temos estrutura, que nós não temos estratégias, que nós não temos habilidades. É nesta hora que nós devemos lembrar que a nossa confiança deve estar no Senhor, que a nossa dependência deve estar no Senhor, a nossa alegria o Senhor. E ainda que nós tenhamos perdido batalhas anteriores, pela graça de Deus, a história começa a ser reescrita, uma nova história passa a ser escrita sobre a nossa vida, para nós vivermos aquilo que Deus tem para nós, olharmos para trás, apesar das derrotas, e dizer: até aqui nos ajudou o Senhor, e nós vamos em frente em nome de Jesus. Meus irmãos e minhas irmãs, depois acontece um monte de coisa. Esse povo, assim como eu e você, é cabeça dura. Várias vezes, mais adiante, largaram o Senhor. Outras vezes os filisteus vieram. Mas esta batalha fica para nós como um marco para a nossa história. Até aqui nos ajudou o Senhor. Dia de ação de graças. Temos muitas histórias para contar. Este ano para cá, Deus nos deu grandes vitórias e nós enfrentamos grandes lutas. Cada um de nós individualmente viveu batalhas na sua vida. Nós enfrentamos adversidades que eram maiores do que nós, e algumas delas nós achamos que nós não teríamos condições alguma de vencer. Alguns de nós passou aperto, alguns de nós passaram por apertos difíceis. Nós choramos, nós lamentamos, nós quase desistimos, mas até aqui nos ajudou o Senhor. Lembre-se disso. A nossa confiança e a nossa dependência está no Senhor. A vitória que nos deu foi Ele quem trovejou. O que eu fiz? Eu só fui. O resto, Ele que fez. Ele entrou com um fator surpresa. Ele entrou com a estratégia que a gente não conhecia. Ele fez alguma coisa que todos disseram: uai, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Por que deu isso? Por que deu aquilo? Por que deu aquilo outro? Irmãos e irmãs, o Senhor que nos trouxe até aqui é o mesmo que nos levará adiante. O Senhor nunca deixa os seus filhos para trás. As batalhas que nós enfrentamos, já enfrentamos, e que enfrentaremos, nós enfrentaremos em nome do Senhor. E quando chegarmos lá, a cada vitória, ao invés de estamparmos as nossas vitórias como se nós as tivéssemos conquistado, ao invés de dizermos: olha como eu fiz, olha como eu sou, ou ó que sorte que eu tive. Infelizmente algumas pessoas usam essa expressão, cristãs: que sorte que eu tive. A mão do Senhor faz aquilo que a sua mão não pode fazer. Guarde com você, porque toda vez que eu lembro de trovejou o Senhor, eu fico feliz. E quando chover,
E se você tem medo de chuva, e quando os trovões ecoarem nos céus da cidade do Rio de Janeiro, ainda que você sinta um arrepiozinho de medo, lembre-se: quem troveja é o Senhor. Vamos orar, meus irmãos. Eu quero orar com vocês e agradecer ao Senhor pelas bênçãos que Ele tem nos concedido. São tantas e tantas bênçãos, meu Deus do céu, são tantas bênçãos. Eu queria encorajar você a ter alguns instantes de oração e dizer: Senhor, eu quero te agradecer. Agradeça, 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 agradeça. Lembre de pessoas que foram importantes na sua vida nesse ano e agradeça. Lembre de vitórias que Deus te deu e agradeça. Livramentos, agradeça. Agradeça. Se estiver doendo agora, agradeça. Se você está no meio dessa batalha, agradeça. Enquanto o povo lutava, Samuel orava. Isso foi precedido por um sacrifício, por um culto ao Senhor. Foi precedido por um longo tempo de afastamento, de esfriamento espiritual. Até que esse povo se voltou ao Senhor. Volte-se para Deus, volte-se para Deus, volte-se para Deus e diga para Ele: Senhor, eu confio, eu quero jogar fora tudo aquilo que não agrada ao Senhor, eu quero abolir da minha vida aquilo que não glorifica o Teu santo nome. Eu não vou fazer negócios escusos, eu não serei parte de ações de corrupção. Viverei a plenitude da honestidade, apesar de perder, apesar de não ganhar. Jogue fora os falsos deuses e os astarotes e a prática que desagrada ao Senhor. Agradeça, agradeça, agradeça. Paizinho, há entre nós corações agradecidos que reconhecem os Teus feitos. Há entre nós gente feliz, apesar há gente feliz. Louvado seja o nome do Senhor, Pai. Oh Deus, nós te agradecemos por tantas bênçãos. Oh Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. Oh Jesus.